não consegui entender. Eu não consegui entender o que era aquilo, se era para mim. Só pode ser para mim, que veio para mim, né? E eu não pesquisei, eu não tinha pesquisado no Google. Chegou aquela coisa no Google, como que eu tivesse aberto a página do Google e tivesse pesquisado anjo 0000. E eu não pesquisei, eu nem sabia que existia esse anjo 00. Tá, mas espera. Esse nome, esse 0000, ele tem nome, esse anjo? Ou ele Não. é o número, ele é um número? Ele é um número. Assim, pelo que eu entendi, quando ele abriu, como se ele tivesse feito a pesquisa. E o Quando que eu fui dizia? olhar, quando eu tirei o celular do bolso, aí já veio a mensagem do anjo 0000, escrito anjo 0000, e aí tinha dizer o que ele era. Como era que ele fazia, que esse 000, eu vou falar do meu modo, sabe? Porque eu não sei esses termos técnicos que tem na literatura, mas ele fala o seguinte, que esse anjo ele parte do princípio, do início do fim e do fim, ou seja, do nascimento à morte. Então ele fala sobre o positivo, ele fala que pode ser uma coisa, é o fim de um ciclo, o início de um novo ciclo. Aí você que está com um computador aí, se você puder pesquisar, você vai ver logo a mensagem. Aí eu tirei o print, mas não tem como mostrar o print a vocês, porque eu estou com o telefone na mão, né? Aí eu não posso, não tem nem como ler. Mas eu fiquei impressionado com isso na minha cabeça. Eu digo, meu Deus do céu, isso é alguma mensagem para mim? Eu não sei, fiquei com aquela coisa. Como é que isso chega para mim? Se eu nunca pesquisei, eu nunca sabia nem que existia anjo 0000. E de repente chega esse negócio para mim. E ele fala sobre o início de um novo ciclo, sobre o término de um novo ciclo, porque ele é assim, ele é o anjo do início e do fim. Do início da vida, e do início da vida à morte. Do início do término de um ciclo ao início de outro. Sempre ele está relacionado com o início e fim. E eu fiquei assim, com aquela coisa na cabeça, eu não contei a ninguém. Eu não contei nem a minha esposa. Fiquei calado, nem a minha irmã, que a minha irmã é espírita, sabe? É kardecista ela. Mas eu não falei nada para ela, eu guardei para mim. Eu digo, eu vou perguntar a Grace, que eu gosto de conversar com a Grace. Grace não está aqui hoje. Aí, como eu sei que vocês são muito espiritualizadas, eu digo, eu vou perguntar a ela, que elas podem ter alguma assim, intuição. E o que você sentiu no teu coração, seu Laércio? Eu senti que aquilo poderia ser uma mensagem para mim, só que é uma mensagem que eu não compreendo, porque foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Mas então, talvez, falando a leiga, eu continuaria fazendo essa pergunta para o meu coração, que tu vai ter todas as respostas. Oi? Você pediu para pesquisar, eu abri aqui. Show, o que é? Espiritual. Trata-se, no caso do 0, né, o número que simboliza o espiritual dentre os algarismos arábicos. A sequência 0000, onde o mesmo é potencializado, traz a mensagem de recomeço, de que a vida é feita de ciclos ininterruptos. Em adição, está relacionada a disciplinas de caráter místico e espiritual, além de indicar habilidades psíquicas adormecidas. É um número muito poderoso no sentido de indicar a potencialidade espiritual de uma pessoa. Não deixe de lado a sua espiritualidade. E se você não a desenvolve no seu cotidiano, procure fazer isso. O seu lado mais íntimo urge pelo seu desenvolvimento. Mas, Mari, você lembra o que você postou no grupo? Limite 0. Então, teve o limite 0 da Mari
que também é o tudo e o nada, porque tu tem que, né? E com o seu Laércio também. O Mari, o meu é 000, 0000. Isso mesmo. Foi esse o número que eu pesquisei. Digitou. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Digo, meu Deus, isso é uma mensagem que eu tenho que compreender. Sei lá, eu preciso descobrir o que se trata. Mas te prepara que tu vai descobrir, meu querido. Ela vem vindo, a gente leva desculpa a maneira de como eu vou falar, mas a gente vai levando tapa aos poucos, a espiritualidade, ela vem te mostrando aqui, te mostrando ali, e de repente o Senhor fecha a conversa. Foi isso que eu imaginei, lhe juro que eu imaginei isso, eu digo, isso é alguma mensagem, ele quer me dizer alguma coisa. Está falando que é de imenso poder. Um dos significados é conexão com o divino. A mão de Deus está presente na sua vida. E, nesse momento, revela-se de maneira indireta com a vista do zero. O mesmo que simboliza tanto o princípio quanto o fim, que foi o que você falou. Ou o mais alto, o alfa e o ômega. Perceba a presença divina nesse momento da sua existência. Sua influência é bem sabida. E agora, de um modo mais forte, quer se mostrar para você. Caso tenha interesse sobre outras interpretações, aí está falando, confira o artigo, taranã. Simbolismo do anjo. O anjo 0000 surge como um grande portador de conhecimento divino, que anseia por guiar você em todas as situações. Mentor. Né? Ele Mentor. oferece com muita alegria o esclarecimento do espírito e busca... Gente, bem, sumiu aqui. Olha que coisa. O negócio todo some assim, né, Fê? Porque está dando tudo certo. É por aí. Mas talvez assim, ó, na dúvida, chame por ele. Porque ele é, vamos dizer assim, tu está estudando alguma coisa, pá, mas não está rendendo, não estou entendendo. Chame esse anjo, porque ele é portador de muito conhecimento. Talvez seja um mentor, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Parabéns. Lhe juro, olha, eu pensei isso, mas assim, eu precisava conversar com alguém mais espiritualizado, que tivesse mais conhecimento de causa, né? Eu não tenho conhecimento de causa nenhum. Eu nunca pesquisei sobre anjo, apesar de ver, de ouvir falar, mas nunca pesquisei assim. O anjo que eu falo é anjo de guarda, São Miguel Arcanjo, Rafael, essa coisa assim. Mas esses anjos, eu nunca pesquisei isso. De repente me chega essa mensagem na tela do Google, como se eu tivesse aberto o Google, e não foi eu. Estava no meu bolso quando eu puxei a tela, eu tinha deixado apagada a tela, e chegou esse negócio de isso. Eu fiquei calado, digo, isso é um aviso. A busca. É uma mensagem. Então eu vou aguardar. Olha que interessante, Laís. Ele oferece com muita alegria o esclarecimento do espírito e busca reavivar a chama de Deus nas pessoas. Ele está relacionado à arte divinatória, assim como o estudo dessas ao conhecimento sagrado. Se você está envolvido nesse tipo de disciplina, né, dessas curas, tudo que a gente faz, saiba que o anjo associado a essa sequência é seu guardião e busca te auxiliar na profunda caminhada que você está fazendo. Amém. 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 E, se for da vontade de Deus, que ele que venha. Eu fiquei feliz, sabe, quando eu li depois, porque quando eu vi a mensagem pequena, eu digo, eu vou procurar, eu vou ver. Aí eu dei uma pesquisada, porque tem vários artigos sobre eles, né? Então aí eu vi que tem um bem interessante. Mas eu fiquei na dúvida, eu não disse a ninguém. Eu digo, eu vou perguntar a elas, porque elas são mais espiritualizadas.
e aí ela pode me dar uma orientação melhor. Mas eu acho que o senhor está com a faca e o queijo na mão. Corte. Ótimo, né? Que ele me ajude bastante, porque eu tenho muita vontade de ajudar mesmo, eu tenho uma vontade imensa de ajudar, de ver minhas curas tendo acertos, êxito. Mas faça êxito. assim, ó. Eu aprendi no andar da vida. Quando você for fazer, e isso eu acho que o senhor já faz. Então, assim, ó, como ele se mostrou dessa maneira, se teste. Eu faria isso. Eu sei que o senhor me pediu, mas não me pediu. Mas eu faria isso. Quando tu tá fazendo a tua cura, quando tu vai começar a fazer, nem que mentalmente tu diga assim, ó, anjo 0000, faças que me use como instrumento e execute a sua cura em determinada pessoa, nessa situação, mostre-me o caminho, oriente-me. Eu acho que seria teste. Seja assim. Tá vendo como valeu a pena eu falar para vocês? Porque eu não tinha imaginado isso aí. Mas a partir de agora eu vou fazer do jeito que você está dizendo. Do jeito que a senhora está dizendo. Querido, não, mas assim, ó, é uma ideia só, mas a sua intuição vai fazer com que o senhor faça e só vai. E quando é para o bem, a espiritualidade mais ainda ela te ampara. Então ela está aqui, ó, te carregando, te empurrando para o caminho certo e a tua intuição te leva. E eu sinto isso porque eu tenho sentido umas energias meio diferenciadas, sabe? Uma hora eu estou com muito sono, uma hora eu estou agoniado, e eu sei que é alguma coisa que está mexendo comigo. Deixa que trabalhem para o bem. Está mexendo com todo mundo, na minha opinião. Então, vocês viram a matéria que eu coloquei lá do... Vocês viram a matéria que eu coloquei lá do... Também assim veio... Gasparetto? Coloquei lá o Gasparetto, ele falando sobre isso. Tudo que está acontecendo aí nessa semana, aí o negócio está altíssimo. E ainda é Mercúrio retrógrado, né? Isso. Mas o que eu senti assim do Laércio também é que o 000, para mim, ele também vem com um significado atemporal. Anjos não têm tempo para chegar e para sair. Eles estão o tempo todo à nossa disposição, porque cada um tem o seu anjo da guarda. Né? E a comunicação que ele viu fazer com o Laércio é tipo assim, não tem tempo, Laércio, qualquer hora eu estou aqui disponível para você. Aposto. Porque eu acredito assim que, assim como todas as estrelas do céu têm nome, e Deus sabe o nome de todas as estrelas, todas elas. Os anjos também têm os seus nomes, assim como todos nós temos os nossos nomes, né? Então você manifeste para ele, talvez não como um anjo 000 ou 007, como tem nos filmes, né? Mas assim como o teu anjo, o teu guia, né? E aí ele aparece. Ontem, por exemplo, eu estava assim fazendo muita meditação e também eu, antes de dormir, estava assim pedindo muito para o meu eu superior, para o meu anjo, para Jesus, para quem tivesse, né? Que me desse algumas orientações, ou até mesmo em sonho. E, de repente, eu encontrei no meu sonho, bem na hora quase de acordar, alguém chegou assim perto de mim, mas eu sabia que não era humano, porque era uma bestia, assim, vestido longo, mas era num aspecto de homem, né? E ele chegou e me tocou bem aqui assim, entre a clavícula e o peito, e fez, sabe quando ele põe o dedinho assim, ele faz assim, empurrou. Mas eu dei um pulo naquela cama que parece que eu levantei 50 centímetros da cama. Aí eu falei, sei lá o que ele quis dizer, mas ele deu um toque, né?
Então, talvez seja... Aí eu fico conversando com outras pessoas que eu conheço e eu digo assim, o que é? Ele é muito de interpretar os sonhos, né? Biblicamente também, porque ele olha muito a Bíblia e vê a realidade das coisas, né? E daí ele falou assim, vai ver que foi o teu anjo que te tocou, porque alguma coisa você vai ser tocada por alguém naquilo que você está pedindo. Então, é tudo uma questão de você confiar e esperar que no tempo certo, na hora certa, as coisas vêm, acontecem e se esclarecem. A gente não precisa assim, ficar ansioso, ansiosa, né? Preocupada, o que será que é? Deixa acontecer, simplesmente acontece. Na minha opinião, não sei, cada um tem a sua, né? Sou de pleno acordo. Eu estou fazendo isso. Eu vou deixar acontecer. Vai acontecer. Se é uma mensagem que que me deu, ele vai vir outras vezes, vai me esclarecer melhor. E aí é como eu vou fazer, como ela disse. A partir de hoje eu vou começar a manifestar ele, pedir que ele esteja comigo, que ele... E sabe por que eu estou lhe dizendo isso? E eu vou chamar ele de meu anjo. E sem lhe cortar, mas fecha com o que eu vindo ontem. Eu tinha muitas horas de trânsito e eu baixei o áudio do livro de Saint-Germain. E tem uma parte que fala, que ele diz assim, tanto a nossa amada presença, quanto o nosso anjo, quanto todo mundo, ele diz assim, eu falando, mas repassando o que ele disse, ele dizia assim no áudio, peçam, a gente não pode interferir, mas a gente está pronto para ajudar. Então, peça. Amém. Sim, é verdade. Tanto que na casa espírita a gente ouve muito falar, né? Eles são educados, eles não interferem. Eles só vêm e chamam. Ser chamados, exatamente. Vamos começar, Mari? Vamos começar, né? 8h29. A gente já começou, vamos fazer o evangelho e depois a gente conversa mais. Tu quer fazer a prece ou faço eu? Vou fazer, meu amor. Vai lá. Então, vamos lá. Então, vamos voltando a nós, sentindo a nossa amada presença. Respirem. Que a nossa amada presença esteja presente em cada um de nós. Agradecemos a companhia, agradecemos os toques que tivemos ao longo dessa semana e somos muito gratos a esse grupo, que esse grupo é maravilhoso, que continue firme, forte, unido, que a gente continue sendo o farol de luz para o Pedro, para o José, para a Maria, de qualquer lugar deste Brasil, para qualquer lugar deste mundo, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e que nós consigamos entender cada toque, cada ensinamento que qualquer pessoa, qualquer situação nos traga, que chegue até nós e que nós sejamos iluminados, vitoriosos e entender. Peço que todos consigam expressar, realizar todas as suas obras, as suas intenções e coloquem nas mãos do Mestre para que isso aconteça. Gratidão. Se alguém quiser fazer também, sinta-se à vontade.
agradeço por mais essa reunião nossa, e que com a nossa energia, com a nossa vibração de amor, de paz, nós possamos contribuir para esse momento aí que o planeta está passando. Como foi dito pelo Giovanni, através da canalização, que isso que nós estamos fazendo está ajudando também. Então, todas as formas de amor, de energia, de paz, elas contribuem. E, como disse o nosso Mestre Jesus, onde tiver 2 ou mais, ele está ali. Então, confiemos que Ele está conosco, nossa mãe, e os nossos anjos, que estão sempre conosco. Mais alguém? Imagine como vai ficar na sua casa essa linda imagem. São Miguel tem as asas douradas, utiliza a armadura, tudo isso tão bela. Então, vamos ver qual vai ser. Hoje vai ser assim, aberto bem aleatório. A lição do dia para a nossa semana. É o capítulo 7 do livro de Kardec, do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que em Mateus seria o capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é dele e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito segundo o mundo têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Esta tendência e se crer acima de tudo que não os leva, senão frequentemente a negar que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida de inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, isso entre aspas, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem, quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de que uma coisa acima da qual não pode se colocar e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito ao espírito de que a ciência, para crerem nestas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Eu tenho mais 2 parágrafos. Quer que eu termine ou não?
Vamos falar um pouco sobre... Eu achei interessante que fala de a questão de aceitar e admitir o mundo invisível, que é exatamente o que o Laércio estava falando, né? Nossa, eu nem sei como acreditar nisso, porque o telefone do nada abriu. Então, quer dizer, olha a resposta para você, Laércio. Já está ali. E a gente tem que, né, que as pessoas que se recusam a acreditar, a admitir nesse mundo invisível, que são esses pobres de espíritos que falam aí, né? Então, quer dizer, a gente está aqui para viver isso mesmo. E aqui diz assim: entretanto, o que quer que digam, lhe será preciso entrar, como os outros, neste mundo invisível que ridiculariza, quando os seus olhos serão abertos e reconhecerão seus erros. Porque tu não... Desencarnar, né? Aí você vai ter que abrir o olho e falar: não, olha eu aqui no mundo invisível que eu achei que não existia. Aham, mas e as minhas coisas? E o que eu fiz? E o meu nome? Quem era eu? Né? Uhum. Meu Deus. Que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Então, muita gente... lá em casa, quando eu ensinava, a maneira de dizer, quando a gente passava para as crianças, a gente dizia assim: que você seja uma criança muito estudada, que você tenha muito conhecimento científico, mas que você nunca perca o teu coração, que você acredite nisso, porque quando cair o véu, você vai ver que aquela pessoa que nunca leu, que não sabe escrever o nome, ela te dá uma lição de vida, de moral, de dignidade, de coisas assim, que de repente a pessoa que está no grau maior não chega nem aos teus pés. Então, assim, meu Deus, é muito bonita a nossa lição de hoje. Espetacular. E aí, Laércio? Encaixou mais uma pecinha do seu quebra-cabeça aí? Está encaixando. Querido. É isso aí. É tudo muito verdadeiro. Tudo muito verdadeiro. A gente de pouca fé, né? Como Cristo dizia, homens de pouca fé. Então, quando a gente aumentar a nossa fé, a gente vai ver, a gente vai rir da gente, de nós mesmos, né? Como é que pode aquilo estar na minha frente e eu não observava, eu não fazia, eu não via, né? Porque eu acho que está tudo na fé. Na fé. Os tempos, Laércio, estão mudando. Agora, não é ver para crer. Agora, a gente crê para ver. Verdade. É a hora da mudança, é a hora aquela hora que a gente põe em pé e deixa de colocar o chão. Exato. E isso que a gente já está um pouquinho assim, que humildemente falando dos faróis, que a gente já está abrindo meio olho. Então, assim, que a gente já está entendendo essas coisas e ainda a gente leva essas lambadas da vida. Olha. Então, imagina aquele que não tem nem noção desse todo. É verdade, isso é tão verdade, porque assim, eu já fiz umas curas que eu mesmo fiquei assim, meu Deus, que maravilha. E depois eu duvido de mim mesmo, sabe?
Aí parece que a fé enfraquece. Isso é de Meu que fortalecer, isso é de fortalecer, porque eu vi, eu provei, eu vi, né? Aí, não, aí parece que fica, eu fico duvidando de mim mesmo, é as onde a fé crenças. enfraquece. As crenças de que a gente não pode, mas o seu Deus, a sua amada presença está ali, está agindo, vamos lá. Anjo 0000, vamos lá. Como disse Jesus, né? Um dia farão o que eu faço e muito mais. Então, Muito por aí. mais, justo. Por aí. Homem de pouca fé. Mas também a sua humildade é tamanha que, pelo menos é assim que eu lhe vejo, o Senhor é tão tranquilo, tão querido, que o Senhor pega e diz assim, poxa, mas eu não posso ter feito isso. Então, assim, ó, o Senhor é capaz disso e muito mais. O Senhor é um farol. Vamos lá. Amém, amém, O amém. Senhor é um farol. Que Deus, que seja da vontade de Deus. Amém. 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 Eu ainda vou ter muitas histórias para contar a respeito disso. E Histórias nós vamos boas, querer estar aqui ouvindo. histórias de sucesso, de êxito. Amém. É tão bom quando a gente consegue fazer alguma coisa por alguém que está necessitando daquela coisa. A gente se sente... Eu me sinto muito feliz, Gratificado. Exato. É uma delícia. né? E eu vou... Tenho muitas histórias para contar a vocês ainda. Se Deus quiser. Amém. E Ele há de querer. Sim, com certeza. Que seja da vontade dEle. E o meu 0000 vai me ajudar, vai me acompanhar. E eu vou tomar ele para mim, porque eu estava na dúvida. Eu tinha intuição, mas eu estava naquela dúvida. Meu Deus do céu, será que é ele mesmo meu? Mas Que eu vou tomá-lo maravilha. para mim. Assim que se fala. Tomá-lo para mim. Né? E eu para ele. Juntos somos mais fortes. Não é forte. E chame. E chame porque eles estão à disposição. Amém. Ai, que legal. Mari, eu não sei quais são as crenças que tu vai trabalhar conosco, mas depois... Assim, eu já até... depois de tudo isso que a gente começou a Já conversar mudou. tudo, eu não tinha pensado em nada, mas eu acho que a gente não precisa de muita coisa, mas assim, simplesmente instalar que a gente possa acreditar, né? Que a nossa crença, que a nossa... mais do que fé, né? Seria isso, essa viver, porque a fé, quando a gente pensa na fé, eu acho que ela foi usada tanto a palavra, né, que às vezes você acha que fé é uma coisa distante. Então, quando você... É mais do que fé o que a gente está precisando, sabe? É uma coisa que a gente tem que Confiança. estar dentro e não fora. Então, que a gente possa encontrar essa certeza dentro da gente. E, né, a gente deve, né, que foi a frase que eu anotei, que você leu, admitir a existência desse mundo invisível e chamá-lo. É isso aí. Então, encerramos o evangelho agora? E depois você faz? Edificação, encaminhamento. Isso. Então, como Quer falar alguma coisa, que ela fica caladinha. ela sempre fica e quando sai, ela sai calando. Fala lá, Lourdes. Não, eu tô quieta. Eu tô encapitada ainda com semana passada. Então, nós vamos esperar o que vem depois. Terminando essa
Nós vamos rever para assistir o que foi que você falou. Vou revisar. Travou. Travou, não estou ouvindo nada. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Agora voltou. Voltou, Lu. Voltou agora. Saí Voltou. de lá para chegar na outra sala aqui para ver se aqui eu escuto vocês. E nós Voltou. também. Pode falar de novo, que você travou aí bem na hora que você ia... Pois é. O que eu ia falar, meu Deus do céu? Então, está sendo assim, muito interessante esses nossos encontros. Eu estou quietinha porque vocês têm assim, vivências diferentes das que eu tenho, né? E eu vejo assim que, por mim, eu já faz um bom tempo que eu sinto um chamado de atuar nessa área como terapeuta. Então, eu fui aprendendo desde do ano 2000. Então, nós já estamos em 2023, não, 2010. Então, já faz um bom tempo, né? 13 anos. E muitas coisas, muitos processos aconteceram. E agora que existe, assim, uma gama de informações, né? Nem tudo eu coloco em prática para atender as pessoas como eu gostaria, porque eu estou envolvida em outras áreas. E aí eu sinto que dentro dessas outras áreas tudo está travado na minha vida, sabe? Então, aquela trava que digo assim, aquela questão de... Em todas, saúde, relacionamento, trabalho, prosperidade, finanças. Sabe quando se olha assim, todo aquele leque, aquela pizza, todas aquelas fatias da pizza, eu digo assim, mas está tudo, não está encaixado, né? E eu fico pensando, o que está acontecendo? A gente precisa começar a trabalhar esse lado aqui também, analisar mais, se aprofundar mais. E, por outro lado, eu vejo assim que a espiritualidade te cobra que, se você tem essas informações, você não pode só ficar para dentro, você tem que expor, você tem que compartilhar, você tem que participar. E aí eu queria me liberar desse outro lado que eu tenho esse compromisso para poder continuar e seguir meio a meio, né? Então, hoje eu estou só 100% num lado de emaranhamento, quando, na verdade, eu gostaria de estar deslanchando isso, que a equipe trabalhe, que a equipe vá em frente, siga, aprenda e dê continuidade, e eu me realize nesse trabalho agora, porque experiência de vida a gente já tem, assim, eu já tenho, né, assim, uma boa passagem, já trabalhei já em diversas áreas, eu já fui, já estou aposentada, estou querendo trabalhar nessa área de terapia, e aí as coisas vão acontecendo, e digo assim, mas alguma coisa que tem. Então, esses momentos, eles são interessantes para repensar o que na verdade, ainda está faltando, né, para uma conexão maior, né, que eu vejo que cada um, como a Grace, o Giovanni, eles têm assim um andar da carruagem bem mais rápido do que os nossos, né? Eu acho assim bem interessante isso. Mas vamos em frente, né? Então, se a Mari captou alguma coisa, trabalhe em algumas crenças limitantes, Mari. Então, Lourdes, mas você tem que pensar o seguinte, às vezes, para cada pessoa tem um tempo, né? Então, às vezes, tem gente que já tem isso natural, que é o caso do Giovanni, e outra coisa, ele já vem buscando por isso há muito tempo também, né? E assim como quando a gente fez o curso com o André, você lembra que ele falava muito no início, que ele já está há mais de 20 anos nessa busca, entende?
Então, assim, às vezes a gente olha e fala assim, gente, mas por que que essa pessoa foi tão rápido? Não, é porque você não sabe a história dela, né? Então, ele já vinha, ele já sempre foi espírita, então, eu tenho pouco tempo que eu entrei, assim, tem uns 6 anos, mais ou menos, então, relativamente, uma pessoa que já nasce ali, já cresce ali dentro, já se entende, né? Igual o caso dele, sabe muito mais, e já convive com aquilo, já vive aquilo, e já buscou outras coisas, né? Igual ele sempre fala, eu fiz curso com a Adriana, fiz curso com a Jaca, fiz curso com... Então, ele já vinha fazendo várias coisas, né? Já trabalhava com apometria de alguma forma, não totalmente, porque até hoje ele não consegue. Ele tem uma empresa e o dia dele todinho na empresa, tanto que ele não está podendo mais vir aqui às quartas-feiras, que ele falou, eu não posso, eu tenho que dar atenção em casa, já segunda eu já faço, no sábado eu já faço, então, na minha mulher eu preciso dar atenção, e a gente, né? Então aí é que a gente vê que às vezes a gente sempre tem essa impressão de que a grama do outro é mais verde. Mas é bom que a gente saiba o que está se passando também, para que a gente... É o que eu sempre converso com ele, eu sempre busco as informações dele nesse sentido, de entender e perceber isso, igual eu percebi isso no André, né, há mais de 20 anos, buscando por isso. Eu estava com ele desde o início, que ele começou a buscar o Energy Healing, porque ele dava aula de programação neurolinguística, que é onde eu estava fazendo programação neurolinguística com ele, até o dia que ele contava muito esse caso, não sei se ele contou na sua turma, porque ele foi mudando o discurso dele, que o Frei Rogério, que era nosso colega ali na Casa Central da Programação Neurolinguística, estava com uma crise de pedra nos rins, e que ele foi lá e mandou todo mundo mandar o amor incondicional. E aí o Frei Rogério falou, mas como que você tem uma ferramenta dessa e você não ensina, você não usa? Aí chamou ele de servo inútil, que ele sempre fala isso. Entendeu? Então, eu participei de tudo isso. Eu estava ali desde o início. Então, a gente vê que a pessoa já está buscando há muito tempo. Entende? Então, é isso. A gente tem que respeitar o tempo da gente, respeitar isso. Às vezes, eu estou falando para você, mas eu estou falando muito para mim também, porque às vezes, eu estou atendendo 3, 4 pessoas por dia, e aí, de repente, me dá aquela coisa, eu falo, gente, eu não estou aguentando. É isso que o Laércio falou, quando você olha e fala assim, como que eu posso estar fazendo isso? Sinceramente, não é fácil. Não é fácil, a gente dá aquela bloqueada, você fala, gente, mas como que eu estou fazendo isso? E aí eu dou aquele passo atrás, eu preciso de buscar mais. Eu tenho uma amiga que ela fala que é como se a gente fosse uma bateria, então a gente tem que vir carregando dessa capacidade para que a gente... É o ancoramento de energia, a gente tem que vir fazer esse ancoramento, para que a gente consiga atender. Então, quando a gente baixa um pouquinho a vibração e perde esse ancoramento, você olha e fala isso que o Laércio falou. Como que eu fiz isso? Deus do céu, será que foi eu mesmo? Eu não dou conta, por quê? E aí você cai, aí faz aquele... Aí você volta um pouco, aí você tem que dar aquele passo atrás, que foi exatamente o que aconteceu com o Pedro, quando ele vai lá e afunda. Né? Então, ele mesmo ele estando ali, ele estando indo encontrar com Jesus, ele sabendo que ele estava sobre a água, ele achou, como eu estou fazendo isso? Isso é louco demais. E ele afunda. Né? Então, é isso. A gente tem que ver que isso acontece não só com a gente, mas com todo mundo. O próprio Jesus mesmo, ele vai para o deserto para ele entender quem ele era, o que estava acontecendo com ele, por que ele estava fazendo aquelas coisas. Entendeu? Por aí.
E eu posso falar uma coisa também, que esse vai valer para a minha pessoa. Muitas vezes a gente adquire todo esse conhecimento que você tem, Dona Vera, Dona Lourdes, desculpa, pela família. Porque dentro da família da gente é o maior desafio. Sim. A gente tem muita liberdade com os nossos familiares, e aí é que a gente briga. Mas sabe aquele brigar gostando? Mas a gente sabe da gente que a gente briga gostando, mas nem sempre com quem a gente está brigando entende a intenção da gente. Então, assim, ó, muitas vezes todo esse processo, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, ele vem para nos mostrar isso. Por que é que a vida te puxou para cá? Por que é que ela te prende aqui? Porque isso te segura aqui? Porque isso te leva ali? Então, se a gente fizer o caminho inverso, aí a gente entende muitas vezes. E eu falo isso assim muito por mim, porque coisas que e eu estou notando muito isso que está acontecendo comigo essa semana. Então muitas pessoas estão voltando na minha vida e eu estou entendendo hoje de outra forma que eu demorei de repente assim, ó, 20, 30 anos para eu conseguir ver a situação de maneira diferente. Então, aí que a gente cresce, aí que a gente entende, aí que a gente vai. Então, de repente, é aquela assim, o que você quer me mostrar? Minha amada presença, que me mostre, que eu veja com seus olhos o que eu devo ver, o que eu devo fazer, o que eu... Então, naquela hora da sua meditação e tudo, me mostre o porquê, qual caminho, porque eu segui até aqui, o que eu complemento, está na hora, sabe, esses questionamentos que eu me faço todo dia também. Então, é a busca constante e o aprendizado. Eu assisti um filme agora, semana passada, que a gente está aprendendo até que a terra nos cobre as orelhas. Então, isso vai ser até. E quando a gente sair daqui, a gente vai estar em outro lugar, seguindo as mesmas coisas. Então, o que é a vida? Se é um constante aprender. Então, eu serei isso agora, serei isso daqui a pouco, mas eu não encerro o meu ciclo, porque eu vou recomeçar na outra terra, na outra casa do meu pai. E assim seguimos. Então, assim, é isso que tem me alentado. Sim. Então... E a questão também, Eliane, que eu vejo complementando a tua fala, todos esses anos de aprendizado servem para ferramenta para você poder entender, compreender e seguir em frente. E doer menos. Com todos os desafios, com todos os desatinos, com todas essas contrariedades, com esse mundo soberbo, que nem o Laércio falou assim, como é que vai ser, né, com essa nova mudança das pessoas, aliás, você falou, as pessoas que estão paradas no tempo, o que elas vão fazer? Vão ficar totalmente perdidas. E nós, hoje, nós não estamos no meio do caminho, nós não estamos nessa fase de ver um lado, ver o outro lado, e nós, aqui no meio, fazemos o que podemos, nos preparar e vamos falar. Quem tiver ouvidos, que ouça. Nós não podemos colocar ferro e fogo para que as pessoas entendam. Jesus Cristo, na época, já bíblico. Todos ouviram conforme tinha que ouvi-lo. E não jogue pérolas aos porcos. Também. É bíblico também. Então, assim, muita coisa se você me pediu, é que nem criança, sabe? Eu já estou levando aí, eu vou ter que responder até aqui. Se eu te responder a mais, tu te assusta. Sim, as pessoas não te valorizam. Não. Elas te julgam
e daí elas te desdenham, e o que valeu a pena você falar? Nada, né? Mas a sua parte foi feita. Então, os meus 50% eu tenho que dar. Agora, os outros 50% não são mais meus. Então, a gente fala, cada né? um com a sua responsabilidade. Todo mundo, né? Quem somos nós, né? Se nem Jesus agradar a todos. Nem ele. Exatamente. Então, tá tudo certo, né? Tá Tudo. certo. Lembra dessa frase. Essa frase agora é meu mantra. Tá tudo certo. Tudo certo. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você para e pensa, tá tudo certo. Tudo certo. Como tem que estar. Justo. Quem está no controle é o Cristo. Ele é o governador da terra. Se ele está no controle, está tudo certo. Tá tudo bem. Exatamente. E como já dizia, ele mesmo dizia, um ditado que corre na internet, dos grupos do WhatsApp, que diz assim: quando você fizer algo de bom para alguém, você nunca faça esperando alguma coisa em troca, porque aquilo é feito entre você e Deus. Se o outro vai lhe agradecer, é problema dele. Se não agradecer, mas você esteja consciente, você esteja firme no seu dever cumprido, que aquilo ali Deus está lhe vendo e é entre você e ele. O outro, ele, né, porque a gente vive num mundo de ingratidão, as pessoas são ingratas. E se tudo que a gente for fazer, a gente for esperar um obrigado, for esperar uma recompensa, aí fica difícil. A gente vai desistir. Então, vamos nos comprometer com Deus, porque aí tudo que a gente fizer vai ser entre nós dois. O outro é uma mera personagem. Uma pedrinha para a gente subir. É um mero personagem. É importante também que ele exista, né? O interlocutor exista, mas que a conexão é entre eu e Deus. Até porque quando a gente vai fazer uma cura healer, a gente pede ao Criador, pede, né? Entre nós e ele, e o outro não, como o André dizia, o outro não precisa ter fé. A fé tem que ser a minha. Então a gente fica pensando, porque a gente tem isso, né? Que a gente acha que as pessoas é mal agradecida, porque ela não nos diz obrigado, porque ela não nos recompensa por isso. Um obrigado é uma recompensa enorme. Mas acontece o seguinte, a gente às vezes fica esperando que aquela pessoa reconheça. E as pessoas não são de reconhecer. As pessoas são muito de criticar. No dia que você errar, no dia que você disser, eu vou fazer uma cura em você, e a cura não deu certo, a tua cura nem deu certo. Até isso fica ridicularizar na frente de outras pessoas. Mas ela jamais vai dizer assim, tua cura na frente das pessoas. Olha, fulano me curou e deu certo. Ela não vai dizer porque ele vai lhe enaltecer. E a maioria das pessoas, ela não gosta de enaltecer os outros. Ela gosta de se enaltecer. E quando nós esperamos recompensa de alguém, a gente também está querendo que aquele alguém nos enalteça. Né? E aí é onde entra o evangelho, que é os humilhados serão exaltados, e aqueles que querem se exaltar serão humilhados. Então, não devemos querer nos exaltar, para não sermos humilhados. Vamos sermos pequenininho, mas um pequenininho com Deus é grande. Podendo. Esse é o meu entendimento, né? Mas eu vejo também o outro lado. Eu lembrei da frase de Madre Teresa, né? Nunca foi entre você e Deus, sempre. Nunca foi entre você e os homens, sempre foi entre você e Deus. Você e Deus. A Madre Teresa tem uns provérbios bem interessantes, né? Bem para a gente guardar mesmo, porque ela era muito boa nos provérbios, nas atitudes. Mas como healer também, eu vejo aquele outro aspecto que diz o outro não existe. Então, eu fico pensando, eu tenho que ver o que o outro está dizendo e, para mim, o que eu tenho que fazer comigo mesmo. O que está de errado comigo
o que eu tenho que corrigir, o que eu tenho que fazer. Se eu não gosto do que ele está fazendo, alguma coisa está brigando dentro de mim. Eu vejo muito esse contexto, é você falar com você mesmo o tempo todo. Que o que E está será fora é o reflexo que está dentro de você. E será que aquele dedo que aquele teu anjo te pôs assim, não era isso que ele queria dizer? Pode ser. Tem um monte N de... As explicações interrogações são muitas, sabe? O que ele quis dizer com isso? que... Então, Aham. eu estou na busca da cura de muitas coisas físicas que eu tenho, eu estou na busca de uma série de coisas, então talvez está tudo dentro de mim, e eu acredito, como o River, como na constelação familiar, em tantas outras terapias, até Cristo disse, se você crê, você está curado, mas se você crer, né, a cura está dentro da gente mesmo. Assim como ele, muitos outros vão fazer milagres muito intensos e muito grandes. Então, está dentro de você esse potencial, esse milagre, essa transformação. Agora, esse vizinho, até onde você está? Qual é o teu limite? Por que você está aí estagnada, parada? Mas Né? será que está? É que se você já está tendo esse tipo de questionamento, você não está parada. Será Não, que não é uma autocobrança muito grande em cima de ti e a questão do tempo, que a gente é o imediatista? Eu quero agora para anteontem. Também, né? Calme, mulher. Mas é que tudo está muito acelerado, Eliane. Para mim, o tempo, assim, ele não volta. Eu não tenho tempo para... Eu tenho isso também. Eu vejo as pessoas, então, eu tenho, assim, uma atividade. Essas atividades, ela tem que ter um prazo para serem cumpridas. As pessoas esquecem de cumprir. Eu sou responsável pelo contexto. Então, eu me cobro e cobro dos outros, pensando por que eles não estão conseguindo fazer uma tarefa tão simples. Uma única tarefa, não consegue fazer. Então, às vezes, eu digo assim, eu estou no meu limite. Se eu deixar o tempo correr e não estou nem aí, vai virar um caos. Então, a gente também tem que... E por que quando a gente... o termo que eu vou usar, eu não vou te dizer assim, ó, que se refere ao inimigo ruim. Eu vou te dizer assim, aquilo que a gente quer melhorar. Então, Jesus já dizia, ore pelo teu inimigo. Então, quando você for fazer a sua prece, por que é que você não pede assim? Ó, eu falando de novo. Que essa pessoa consiga ver tal situação com os olhos de Deus, melhorar com os olhos de Deus, mas que seja feita a vontade de Deus nesta pessoa. Nesse termo, eu nunca pensei, olhar com os olhos de Deus. Porque quando a gente olha, e eu vejo por mim, porque tem pessoas que eu olhava e que eu dizia assim, poxa vida, é tão difícil, né? Então, quando eu comecei esse processo de cura em mim mesma, eu comecei a dizer assim para mim mesma. Quando eu levantava de manhã, eu dizia, meu Pai, seja feita a tua vontade. É por tua conta e risco. E quando eu ia dormir, a mesma coisa. Ó, nos guia, nos proteja, nos cuida, e agora é por tua conta e risco. Me dê um sono regenerador. Mas aí eu me incomodava, porque eu tinha minha filha, uma delas a 1.000 quilômetros, a outra em outro lugar, a minha família, pai, em outro lugar. Aí eu ficava assim, meu Deus, literalmente eu me acabava pensando num, no outro. Eu disse, não, se eu entreguei nas mãos dele, cada um tem o seu processo, o seu tempo, e eles vão ter que fazer isso. Porque se eu faltar, eu não vou conseguir carregá-los até. Melhorou até minha cervicalgia.
Eu já não tenho mais torcicolo há meses. E me assusto com isso. Então, assim, eles têm que caminhar sozinhos, eles vão se quebrar, eles vão aprender, eles vão ter que cair, vão ter que levantar. E eu soltei isso. No momento que saiu da minha rédea, da minha mão, eu vivo melhor. Eu sofro menos. E com relação, agora eu vou te dizer assim, ó, com relação ao financeiro, a gente precisa muito do dinheiro. O dinheiro é uma energia. Então, assim, ó, os pássaros não têm celeiro. Deus provê e proverá. Se eu estou fazendo o correto, eu não estou sacaneando, nada me faltará. E, de fato, ó, nunca nos falta comida, nunca nos falta a cama, o banho. O basicão a gente tem e tem além. Então, assim, ó, solta, mulher. Solta. É difícil, é horrível. Eu solto, sabe, Eliane? Eu solto. E muito da tua fala eu já pratiquei, eu já pratico. Muita coisa eu me soltei. Eu digo assim, eu carrego a minha cruz, eu não posso carregar do outro. E ninguém tem uma cruz mais carregada do que pode suportar. Então, Justo. é o peso ideal, não é nem mais e nem Mais menos. nem menos. Né? Você consegue carregar. Então, às vezes eu vejo pessoas extremamente debilitadas, eu digo assim, que cruz. Mas aí, às vezes eu penso, não, ela está ali, ela leva com leveza. Daí eu fico vendo a leveza com que ela leva a vida pesada que seria para mim. Né? E dessa questão, eu já fiz isso. Muitas das coisas que eu carregava, eu disse, não, agora entrego nas mãos de Deus. Mas tem certas coisas, Eliane, que a gente é inadmissível. É a chefe, é a responsável. A pessoa que era incumbida de fazer a tal coisa não fez, vai respingar em quem? Não é na pessoa, é eu que respondo. Então, isso daí que eu ainda estou tentando. Olha que eu já, assim, me soltei mais de 60%, mas eu digo assim, não dá para soltar totalmente, porque as pessoas ainda estão na aprendizagem da vida, da responsabilidade, né? E tem que começar a cair, mas eu vou mostrar assim, olha, essa responsabilidade era sua, né? Então, se a pessoa tinha uma ideia diferente, eu digo assim, não, a responsabilidade é sua. Daí as pessoas já tremem as pernas, dizem assim, se for para atrapalhar, eu não quero mais fazer parte, eu não quero te atrapalhar. E isso, não é questão de atrapalhar. Mas é mais fácil. É mais fácil dizer assim, né? Não quero te atrapalhar. Só que se você voltar isso falando de reencarnação, usando na parte da doutrina, você imagina assim, ó, essa pessoa, você tem você está incumbida de uma coisa muito forte, porque você é a líder, mas ao mesmo tempo essa pessoa vem para aprender. Então, assim como você tem para ensinar, ele tem para aprender. E, de repente, você já vem num processo, vamos dizer assim, de 5 vidas. Mas ele reprovou as 5. E ele está de novo repetindo a mesma cadeira contigo. E você está aqui de coração aberto, dizendo, vamos lá, cara. Vamos de novo. Vamos de novo. Eliane, quem é que não passou por esses dois papéis? Eu já passei pelo papel de aprendizagem, de aprendiz. A gente morre de vergonha quando nos chamam a atenção. Né? Eu já passei pelo processo de aprendiz. Hoje, talvez, eu esteja no papel de ensinadora, né? Não digo professora e nem mestre, não chego a isso. Não. Mas é de comando. Então, hoje eu estou no papel de comando. E faz parte do processo. Simplesmente tem que ter calma e dizer assim, faz parte. E está tudo certo. Mas peça por essa equipe para que vejam, para que façam com os olhos de Deus, com a vontade de Deus e com o conhecimento de Deus, porque eles têm, senão eles não estariam nessa situação. Ah, sim.
Eu tenho pedido, mas eu acho que eu vou intensificar a minha Que Deus te oração. abençoe. Amém, Jesus! Nós vamos rir disso ainda. Com certeza. Vamos. Isso aí. Muito bom. Posso fluidificar? Por favor, vamos terminar, né? E vamos terminar. Vamos lá. Então, pedimos ao Mestre Jesus, a toda a equipe, que fluidifique essa água, que cada golinho que a gente tomar, que seja restaurador de cada célula do nosso corpo, nos dando a saúde física, mental, emocional, espiritual. E que, mais uma vez, seja feita a vontade do Criador. Amém. Sim, sim. E aproveitando, eu peço a toda essa equipe que nos cuida, que nos protege, que nos ampara, que faça o recolhimento de todos os espíritos desencarnados, que os reconstitua, que dê a eles todo o entendimento, que dê o amparo em todos os sentidos e que sejam encaminhados aos hospitais do astral, às colônias espirituais, que consigam receber tudo o que precisam no momento e que estejam prontos para isso e que levem com eles todas as influenciações que poderiam deixar em qualquer um de nós encarnado e ou no ambiente. Jesus, Divino Mestre, perdoe nossos erros, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe. Jesus, Divino Mestre, perdoe nossos erros, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe. Jesus, Divino Mestre, perdoe nossos erros, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Vou fazer umas coisas aqui rapidinho. Eu aproveitei para conectar aqui, vou pegar em cima do que a gente trabalhou aqui, as coisas que foram vindo aqui para mim. Testa aí. Eu tenho ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eu vou instalar, porque até o meu deu não. Falando para todo mundo que está aqui agora e vai assistir depois. Para quem ainda não acontece de novo. Pior. Eu ouço e entendo que meu anjo de guarda fala comigo. Falando para tudo. De uma maneira mais abrangente. E trazer solução para várias transformações. Quando você olha para a educação básica, claro, mas a gente olha para a educação não formal, a gente olha para a educação intermediária, ela deve ter um compromisso da sociedade como um todo. Né? E é que todo mundo pode participar, né? A educação necessariamente precisa ter um assunto ali de todo mundo. Assim como Maria, eu não questiono, eu simplesmente aceito as vontades do Pai. Porque os pais não sabiam ler e escrever. Instalando para... Eu mostrava a primeira letra do nome, ela não sabia identificar qual era a letra. É um projeto de alfabetização. Antes desconectado, não. Tornou-se nisso, ganhou uma nova identidade, assinada por ela.
Ok. Que a nossa fé, eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Está lá. O tamanho de um grão de mostarda. Ela é a Pelé do tênis. Ela é a Pelé da dramaturgia brasileira. Eu creio e admito a presença do mundo invisível. Vou instalar. Esse eu já... Mundo teste, entendeu? Não. Isso foi o que eu peguei com relação ao nosso evangelho, que foi o que veio para mim. Se alguém quiser falar alguma coisa mais aí que sentiu e tal, me fala para a gente estar lá. Ok? Então, tá bom. Mari, quando você falou, eu percebo e eu ouço o meu anjo da guarda, me veio também. Eu ouço, eu percebo, eu ouço e eu pratico o que o meu anjo da guarda me fala. Então, a gente fala, ficou faltando esse do pratico, né? O praticar o que o teu anjo da guarda te fala, porque ele está sempre aí para te proteger. Então, me veio isso, né, de praticar. Praticar. É porque quando eu falo com Maria, eu já coloco o aceitar, né? Porque às vezes a gente ouve e não aceita. Então, além de aceitar, que a gente possa praticar. Praticar. Que além de ouvir e aceitar, eu possa praticar, eu sei como praticar o que o meu anjo da guarda me sugere. Vamos lá, está lá. Eu sei o meu anjo da guarda me sugere. Eu sei isso pela perspectiva do Criador. Eu sei pela perspectiva do Criador. Ok. Ok. Alguma coisa? Está tudo ótimo. Ótimo. Aproveitar, como diz o nosso amigo Giovanni, fazer a cura do sono. E que possamos sonhar, ver, ouvir o nosso anjo da vida. Ok. É isso aí. Reunião, mais uma vez, né? Semana que vem a gente se fala mais. E quem quiser aí criar um protocolozinho para poder a gente aplicar, pode criar. Já falei com a Essa, pode criar. A Lúcia, se quiser criar protocolo,
pensa num assunto e vai desenvolvendo, que nem a gente foi desenvolvendo aqui agora, o que vier na cabeça explicando, para a gente poder estar aí fazendo sempre essa troca, né? Então, tá bom, vamos tentar. Isso aí. Vamos todos, muito obrigada. E perdão por algo. É isso, meu amigo. Eu Você quero gratidão a todos. A Eliane foi ótima nas Então, suas comunicações. Veio como uma flecha as tuas palavras. Muito desculpa. Eu Muito tentei, eu retribuí as tuas. Gratidão a todos. Foi mais uma noite de aprendizado. Tchau. É? Deus te abençoe, seu Fiquem com Laércio. Deus. Você Fique com ele Deus. também. O senhor e os seus. Beijo Um no beijo. coração de todos. Beijo. Mari, Tchau, Deus tchau. te abençoe também. Beijo, beijo. Até. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.